Para os fãs de animes e mangás de longa data, não era difícil ver a cara da Miyu em diversas revistas como a Animax, ou mesmo nos primórdios da internet em sites de fansubs, sites de hentai e até em eventos por esse Brasilzão de meu Deus. É uma franquia bastante popular que fez parte do universo otaku e é o que eu trago em uma análise para vocês no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo a análise dos membros. O anime escolhido desta vez, como eu já mencionei, é Vampire Princess Miyu, de 1997, escolhido pelos membros do canal, o Alberto Gomes e o Bruno Borges. Então, se você quer um anime pintando em uma análise, torne-se membro. Sem mais demoras, bora lá! Miyu era uma vampira serelepe que lutava contra os Shimas, terríveis demônios que infernizavam a cabeça da humanidade. Uau, eu estou tão molhadinha. Maluca, você está maluca da cuca? Primeiro tretou com o Jean Linguiça e agora com o intancável Yannis das Naves. Desse jeito eu vou te botar pra mamar. Chega, sou bissexual. No momento que eu quiser, eu vou chupar uma bucetinha e acabou. Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro. Mas minha filha, isso vai dar um problema, vice? Não pode falar uma coisa dessas não, hoje em dia. Mas eu sou uma personagem de um anime dos anos 90. As pessoas vão entender o contexto. É contexto de rola. Você sabe se Haluki é menine, é menino, é meninx. Isso aí vai dar bosta. Inclusive, me colocar com voz de nordestino só porque eu sou ajudante. Mas faz o seguinte, pra corrigir a tempo, faz o L, desgraçada. Com você. Faz o L. Tá bom. Faz o L. O povo não quer saber de cartucho de carabina. O povo quer gozar. Vampire Princess Miyu. Porque nos anos 90 era de boa uma ninfeta vampira lutando contra os demônios. Shima, ou deuses demoníacos, são criaturas míticas vindas do mundo da escuridão. Selados nessa dimensão paralela, alguns ainda conseguiam habitar o mundo dos humanos, e sua existência consiste apenas em corromper o coração das pessoas a seu bel prazer. Muitas vezes se alimentando de emoções ruins, ou até mesmo de sangue ou carne, mas de qualquer maneira sempre usando humanos para o seu próprio benefício, lhes causando um grande mal no processo, para aqueles que cruzam seus caminhos. Falando com um canal de animes genéricos que é nesse contexto que temos a figura do Guardião, uma figura mística, quase que sempre um meio Shima, que tem como objetivo expulsar esses diabinhos de volta ao mundo da escuridão. E é aí que entra a nossa protagonista. Com uma aparência de uma jovem entre 14 e 15 anos, ela é na verdade uma vampira e a guardiã atual da humanidade, dotada de poderes fantásticos, podendo se teleportar por dimensões, sendo também capaz de criar sua própria área ou sua própria dimensão, chamada de Espaço Vermelho, que é uma espécie de limbo, onde seus poderes se potencializam, e além de poderosíssimas magias de fogo, que o fogo, por sinal, é um dos pontos fracos dos Shima. Além disso, ela também consegue mandar pessoas para um mundo dos sonhos, entre aspas, através de sua mordida, enviando aqueles humanos quase que sempre os desiludidos devido a alguma interação com os Shima. Quando ela faz isso, a pessoa fica num estado ali quase que vegetativo e a mente da pessoa fica presa ali em um sonho belo e delicioso, né? Com muita delícia e gostoso. Da minha vida mesmo. Se a bicha já não fosse roubado bastante, ela é sempre seguida por lava ou larvas, dependendo muito da tradução. Basicamente, ele é um homem misterioso, um moreno misterioso, sempre andando com seu corpo coberto por um manto negro e mascarado. Mas basicamente o lava sempre aparece quando a bicha precisa, né? Ela chama lava, eu escolho você, e ele vai dando tapa nos outros. É tipo um Pikachu do Satanás, basicamente. Pica! Se valendo de suas garras afiadíssimas e utilizando uma foice para lutar, ele é a força bruta aqui para Miyu.
Desde sempre é dito que ele é um Shima ocidental, que firmou um pacto com a Miu e que meio que é um servo, barra parceiro, barra amante da moça e tal. Tesão. Existe esse romancezinho de leve entre os dois e tal, e varia muito dependendo da mídia que você tá consumindo de Vampire Princess Miu. No OVA é um pouco mais seduzente e tal, já no mangá é um negócio bem explícito, né? Rola até umas bitoquitas, umas beijocas. Vamos transar? Já que no anime de 97 é mais sutil e subentendido. E já tocando nesse ponto, a intensidade da violência e do terror depende muito de qual das mídias você está assistindo. Mas basicamente os aspectos acabam seguindo a mesma lógica. O mangá é mais aprofundado, o OVA mais explícito e o anime de 97 mais sutil e subentendido. Tendo dito tudo isso, basicamente temos algum Shima fazendo suas estripulias e sacanagerices, fudendo com a vida de algum desavisado que passar por algum tipo de trauma, até que isso cai no radar da Miu, que intervém no caso, mandando o Shima, e quase que sempre com muita facilidade, para o mundo da escuridão e das trevas. Pegando o anime de 97 aqui como exemplo, quase que sempre a vítima do Shima se fode no processo, né? E é uma característica bastante interessante, ao menos o tom dado para essa produção é que a Miu tá pouco se fudendo para as pessoas morrer e tal. Ela quer eliminar o Shima e já era. Na maioria esmagadora dos casos, apresentados pelo menos aqui no anime de 97, ela age meio que só depois que o Shima já fudeu com a porra toda. A única coisa benéfica que ela faz, e bem entre aspas ali pras vítimas, é usar o seu poder de mandar a pessoa pro mundo dos sonhos, que é uma coisa que ela se beneficia bastante. Fazendo isso, ela se alimenta do sangue da pessoa, né? Não é bem uma heroína assim, tá ligado? Ela tá num cargo de heroína, mas ela também acaba usando isso pra chupar o povo. Eita! Falando de uma maneira geral, Vampire Princess Miu, seja algum dos mangás, o OVA ou o anime de 97, tem um tom de horror e mistério ligeiramente voltados para o lado psicológico e filosófico, sendo um shoujo, que é uma obra destinada ao público feminino, e basicamente toda vez que você fala shoujo, você tem que falar que é uma obra destinada para o público feminino, igual quando você fala que é um latrocínio, né, que é um roubo seguido de morte. Você nunca fala só a palavra, você tem que falar a palavra e o que ela significa. Mas basicamente... Vampire Princess Miu tem toda uma estética que leva para agradar o público-alvo da época nesse sentido, trazendo uma visão de relacionamento mais romântico, além de personagens masculinos belos e sensíveis. E isso avaliando a obra em um escopo geral. Que homem maravilhoso! O direcionamento da marca Vampire Princess Miu adota uma postura em tentar perpetuar a personagem pelo maior tempo possível. Ela possui esse quê meio que de uma super heroína, tá ligado? Em cada uma das mídias em que ela é apresentada, temos um novo ambiente, seja um lugar ou um período histórico, ou ambos, enfim, onde os Shimas estão tacando um ponteiro e a Miu e o Lava chegam nesse lugar. Existe uma interação em desenvolvimento com algum grupo de personagens do local, e a partir daí uma porção de histórias fechadas são entregues, sempre mostrando os Shimas causando mal a alguém e posteriormente tendo a Miu e o Lava intervindo na situação. No meio disso, uma leve inserção do passado dela ou do passado do Lava, para dar uma enriquecida no background da história, e depois disso um final que fecha aquele arco daquele lugar. Não sendo algo muito conclusivo em relação à personagem ou mesmo ao universo dos Shimas. Querendo ou não, no final de cada uma das obras, sempre dá a entender que a Miu e o Lava continuaram a sua função de eliminar os Shimas ao longo das eras. Me parece que houve essa tentativa de tornar a Miu uma personagem meio atemporal, para que ela pudesse ter OVAs e histórias e animes e novos arcos sendo apresentados, fazendo a personagem durar e perpetuar a marca o máximo possível. Essa fórmula se mostrou por diversas vezes sendo não muito assertiva, e se a gente pegar de exemplo até o próprio Vampire Princess Miu, que teve seu último mangá, também segue esse formato lançado em 2017 e finalizado ali em 2020, como um formato que falta aprofundamento e acaba repetindo demais a fórmula. Isso, querendo ou não, vai matando a curiosidade do público em relação à obra, porque sabe que vai ser meio que mais do mesmo, tá ligado? E o foda é que Vampire Princess Miu tem um universo bastante rico que é muito pouco explorado, infelizmente. Criação de Narumi Kakinoshi, o primeiro mangá foi lançado de 89 a 2002, conta basicamente toda a trajetória da Miu, e aqui vemos um pouco dessa trajetória no OVA, com uma leitura, e no anime de 97 com uma outra leitura e uma outra pegada diferente. Nesse meio tempo tivemos também Shin Vampire Princess Miu, foi publicado de 92 a 94, dessa vez tendo os traços da Narumi, mas a história foi de Toshiki Hirano, que é o marido da autora aqui.
basicamente contando sobre um grupo de Shimas ocidentais, que são antigos parceiros do Lava e que vêm para capturá-lo. Já daqui pra frente, todos os outros mangás são desenhados e escritos só pela Narumi Kakinoshi mesmo. Lançado de 90 a 95 tem o Vampire Yui, que é um spin-off que conta basicamente a história da Yui Mizuki, ela que se tornou meio vampira graças ao sangue da Miyu. O último mangá lançado, a última obra lançada de Vampire Princess foi Vampire Miyu Saku, de 2017. Esse destinado para um público mais adulto, em teoria finalizado em 2020. Mas basicamente ele segue a linha de colocar a Miyu em um novo ambiente, com novos casos e tudo mais, não sendo nada muito conclusivo e que aprofunde mais a trama ou o universo da personagem. Como eu falei, o povo acaba tendo saudade de Vampire Princess Miyu, eles lançam uma coisa nova, eles veem que é a mesma coisa, acaba... Pô, cara, de novo, cara, pô... né? Não durando muito tempo a curiosidade. De novo, eu acho que é um produto muito bom na mão, mas que não souberam aproveitar até hoje. Como animes, temos a adaptação pelo ótimo estúdio AIC, ou AIC, né, falando num caipirês, que fez todos os Tenshimuyo, o Persona 4 The Animation, todas as adaptações do ótimo Amegami-sama, o primeiro Bastard, pra época era legal, Gal Force, Detonator Orgon, que me lembra realidade, um sonho, além de Bubblegum Crisis, que é um anime muito foda também, muito clássico. O AIC é um estúdio que aproveitou bastante a febre dos OVAs dos anos 80 e até o final dos anos 90, com obras muito violentas e com grande apelo sexual, pica balançando para tudo quanto é lado, mas que atualmente é bem modesto e low profile de uma maneira geral. Ele basicamente se mantém ali com as obras que fizeram sucesso do passado, tipo Tenshimuyo e até o Amegami-sama também. Sobre o OVA da Miyu, cabe o que eu falei anteriormente sobre a história. São 4 casos ali que se conectam dentro do OVA, enriquecem um pouco o background da protagonista e passam essa vibe de terror soft meio sensual que a obra traz. A parte da animação, pra época, era muito boa, hoje em dia tá até um pouquinho datado, mas até por se tratar de um OVA, ainda é muito bonita e transparece o ótimo trabalho que foi executado na época. Dirigido pelo Toshiki Hirano, ele que fez a história do Mangashin. Vale destacar que aqui a Miyu tem um ar mais jovial e se importando mais com as pessoas, sendo mais alegre, espivitada e cheia de vida. Em 1997, também pelo AIC, ou AIC, mas também dirigido por Toshiki Hirano, temos essa animação mais recente de Vampire Princess Miyu, que é o foco aqui do vídeo. A adaptação é essa feita para a TV, e esse é um fator que é extremamente relevante como contexto para o desenvolvimento e para a qualidade de uma maneira geral do anime. Ele que acaba sendo aquele anime que vale muito a pena pelo final. É realmente muito bacana e bem surpreendente. Isso é potencializado pela repetição excessiva do formato na maioria massiva dos episódios anteriores. Quando eu falo que o contexto do lançamento na TV e da época importar, vem do fato de que a obra para TV, e nessa época, tinha que ser exibida por um período de tempo mais longo, isso considerando dias e meses, e se desse para fazer o bagulho por anos, era melhor ainda. Sendo que aqui o anime foi exibido de 6 de outubro de 97 a 30 de março de 1998. E isso semanalmente, totalizando ali 6 meses de exibição. Basicamente os caras tinham que fazer a produção render. Sendo assim, o anime é apresentado com 26 episódios, em que apenas 8 de fato tem algum conteúdo diferenciado. A grande maioria ali é todas as historinhas seguindo formulinha e já era. Se isso fosse trazido para padrões atuais, Vampire Princess Miyu caberia facilmente em 3 episódios e ainda ia ficar repetitivo, hein? Como eu mencionei, o anime adota um formato receita de bolo e a fórmula basicamente segue aí até a exaustão. É pique aquelas séries tipo Lucifer ou CSI, tá ligado? Ou até mesmo o formato de Tokusatsu, né? Super Sentai. E trazendo aqui pro mundo dos animes, o Sailor Moon segue bastante essa pegada, tá ligado? Que é aquela de ter uma historinha acontecendo com terceiros e tal. Tem uma interação mínima dos personagens principais. Aparece um monstro, um problema. E as soluções e andamentos seguem meio que a mesma lógica narrativa de sempre. E tudo acaba do mesmo jeito, tal. Em defesa desse formato, em episódios semanais, assistindo quando ele sai na televisão, que é o que foi o caso aqui e tal, até que dá um tempo para não saturar tanto, mas assistir isso em formato de maratona vai fazer tudo ficar muito cansativo.
É um ponto até que as pessoas que não conheciam Cowboy Bebop, por exemplo, estranharam bastante quando ele veio pra Netflix. O povo assistiu tudo de uma vez e deu uma estranhada ali, que tem a maioria dos episódios é só um casinho acontecendo ali e tal, né? E isso porque Cowboy Bebop é bom pra cacete e tem vários episódios que desenvolvem a história. A história do Cowboy Bebop é muito mais evolutiva se a gente comparar com o Vampire Princess 1000. Então, o formato, como a obra é consumida nesse caso, acaba sendo bastante relevante para a aceitação dela, né? De qualquer maneira, mesmo considerando esse fator, Vampire Princess 1000 tem muitos episódios que, cara, seguem a mesma fórmula, o que vai tornar as coisas muito repetitivas no final das contas. Como eu falei, o contexto é a questão de empresários / investidores, ou seja lá quem for, criadores, né? Forçarem ali 26 episódios para que o anime ficasse mais tempo na grade de programação com material inédito, acabou prejudicando em muito essa adaptação. Até porque se a gente levar em conta os mangás de Vampire Princess, todos são bem curtos, porque a obra já adota, desde seu material original, uma postura de histórias fechadas, seguindo uma fórmula e com pouco desenvolvimento que leve a uma conclusão. Até como eu falei inicialmente, para manter a personagem por mais tempo possível e conseguir colocar ela em novas histórias sem muitas explicações e sem muitas reviravoltas de roteiro. Basicamente depende muito do gosto, né? Tem gente que gosta e acha de boa esse tipo de história. Sumiu! Eu particularmente não curto muito, mas vai de cada um. De qualquer maneira, parece que a repetição de fórmula potencializa os episódios que mudam esse formato. Sendo assim, a parte que mostra o passado do Lava e como ele e a Miu se uniram, além da luta contra a Reiha, que é uma personagem que aparece, é bastante recorrente na obra, e o passado de como a Miu se tornou guardiã, além da sequência final do anime, acabam sendo muito mais impactantes e surpreendentes do que realmente são. Tudo isso porque diferenciam muito do que é apresentado em exaustão nos episódios anteriores. O foda e o mais engraçado de tudo isso é que esses episódios que seguem essa formulinha não são ruins, cara. Eles são muito bem escritos e muito bem roteirizados. O que estraga mesmo é a repetição, velho. E eu tô me repetindo, reclamando da repetição. É que coisa, né? Um paradoxo. Que doideira! É um anime do final dos anos 90 e exibido na televisão, né? Visualmente falando, o primeiro episódio é muito bonito. O episódio 22 é o único que eu identifiquei com algum preciosismo artístico ali, quando a gente tem uma peça sendo retratada ao longo do episódio. Ela é mostrada em um plano fixo, quase que como se a gente fosse a plateia no teatro, né, assistindo a peça. E os dois últimos episódios, tecnicamente, são absurdos. Os únicos que, de fato, possuem uma animação mega fluida e muito bem detalhada. E isso, cara, se a gente considerar que é uma obra de 97, é mais absurdo ainda. Um monte de gente deve ter sido escravizado naquela época pra fazer essas cenas, né? Vai tomar no cu! Em compensação, o anime fica uns bons 22 episódios com uma qualidade mediana pra baixo. Se a gente considerar o padrão de qualidade de anime pra TV da época, é aquela pegada, tá ligado? Quadros repetidos e reutilizados, tipo aquele quadro do pó de diamante, que é um dos golpes dos personagens de Cavaleiros do Zodíaco, que eram usados dezenas de vezes, tá ligado? Além de ter o personagem parado, simulando que ele estava sendo jogado ou caindo e tal, só com a linha de ação ali para dar a sensação de movimento. Fora isso, um incontável número de erros de anatomia. Os personagens parecem cabeçudo, com a boca fora do lugar, com os olhos tudo disforme e tal. Claro que o contexto da época deve ser levado em consideração. Animes pra televisão e principalmente pra época era uma linha de produção. O cara tinha que entregar um monte de anime, um monte de episódio. E isso compromete a qualidade em detrimento da longevidade que era pedida na época. Essa parte vai muito do gosto e da tolerância de cada um. Eu, sinceramente, não me incomodo tanto com a parte técnica meio datada e tal. Já a repetição narrativa é algo que me incomodou muito mais aqui do que a qualidade da animação. A parte da trilha sonora em compensação é espetacular. Ela ambienta muito bem e traz todo o clima de terror e suspense que a obra precisa. Kenji Kawai é responsável pela música do anime, sendo ele um monstro sagrado, tendo trabalhado no Vampire Princess 1000 de 88, além de Mason e Coco. Ele fez a música dos Devilmans de 87 e o de 1990, além de Hamamei, tanto a série principal quanto os OVAs e os longas, Bakuretsu Hunter, que é um anime muito, muito bom, e o mais recente, Ooko, que tá até na Netflix. Além do que, ele fez a música e a parte da trilha sonora de Mob Psycho 100, que, cara,
É um anime sensacional em sua totalidade. Como músicas originais de trilha sonora, temos para abertura Shima no Kodo, cantada por Kagura, que tem aquela pegada de orquestra / ópera e tal. Evoca bastante esse clima de mistérios e perigos que o anime pede, basicamente. A abertura em si apresenta algumas pinturas da Miu, que são bem legais, bem bonitas de uma maneira geral, com uma rápida menção e sequências dos personagens principais. Padrãozão é legal, né? O que estraga é uma véia do caralho que fica narrando o que os Shima são e quem a Miu é na história de Vampire Princess, né? Bagulho que estraga pra caralho o clima soturno da abertura, mas enfim. Sua velha filha da puta! Como encerramento, Miyu Yachio, cantada por Saeko Suzuki, aquele popzão safado japonês dos anos 90, né? Com um tecladinho sapeca de fundo ali que... Eita, que maravilha. Mas é legal de uma maneira geral. A letra em si faz menção quase que direta aos pontos marcantes da Miyu, né? Como a flauta que ela usa ali, tal, ela faz a flautinha envolvente, ou mesmo a sua vontade de ter amigos, mas que ela não transpõe isso, sinceramente, até por temer se envolver, sendo ela um ser imortal das trevas. O encerramento em si, a parte visual, é a Miu descosta ali, com o vento soprando nas cabelos dela. Ai, as capelas do vento. Olha, as capelas do vento. É bem simples e, cara, sinceramente é pouco criativo e até, de certo modo, bem preguiçoso, tendo em vista que vários animes da época, mesmo com as limitações, conseguiam fazer coisas muito mais significativas e cativantes. Outro ponto legal que eu achei bem interessante no anime são algumas músicas cantadas no episódio 8, o episódio Sapatos Vermelhos. São muito boas e, cara, sinceramente, tornam esse episódio um dos melhores episódios da primeira metade aqui do anime. E além dessa, temos a música Mamaru Temari. Eita, Temari. Mamaru Temari no Uta, cantada por Miki Nagasawa, que tem aquela pegada de cantiga infantil. É legal porque combina bastante, dá aquele tom meio que de música infantil colocada em um ambiente de terror, né? É um negócio até que o Dead Space fez. Casa bastante com toda a ambientação e principalmente com o último episódio, ficou legal pra caramba. Já indo pros acontecimentos do anime, muito do que eu falei descreve basicamente 80% dos episódios de Vampire Princess Miyu. Mas de uma maneira geral, como eu até mencionei, não existem finais felizes nos casos aqui, ou nem redenções muito grandes em Vampire Princess Miyu. É um ponto muito marcante e um ponto bastante positivo que serve até de diferencial pro anime. Acaba sendo meio que uma liçãozinha básica tal de que alguns caminhos e coisas meio que não tem volta. Se fizer alguma coisa errada e alguma coisa que nos desvirtue, nos entregando a um desejo lasciva ou mesmo algum tipo de influência negativa, já era, mano. Tem volta não, você vai se fuder. Desde o segundo episódio são inseridas 3 personagens recorrentes, essas 3 que fazem parte da escola para qual a Miyu se transfere após o primeiro episódio. Elas são a Hisai, que é a mais inteligente e centrada do grupo, a Yukari, que é a mais brucutu ali das 3, e a Chisato, que é a mais alegre e espivitada, e que tem mais contato e mais afinidade com a Miyu. Tanto que no segundo episódio elas até já adquirem um pingente ali da amizade, que é um fator importante para a história aqui de Vampire Princess desse anime. Como eu falei, elas são personagens recorrentes e futuramente tem um grande papel, tem um papel de grande importância aqui na história do anime. Seguindo por esse conjunto de episódios que seguem essa formulinha, acaba abordando vários temas sensíveis e interessantes referentes à natureza humana. Questões como o desejo, a aceitação da perda, a dificuldade de encarar a realidade são amplamente abordados e de uma maneira bastante cruel até. Entre esses episódios, os que eu destaco são o episódio do velho desempregado ali, tal, preso ao seu passado como ator. Um outro em que mostra 2 irmãos paranormais que viviam fugindo devido aos seus poderes. E também o episódio da sereia, que brinca bastante com essa questão do quão perigoso pode ser o desejo humano, tanto do rapaz fissurado na sereia, quanto da mulher que mantinha ela em cativeiro. E além do episódio que eu gosto de chamar de o episódio da borboleta sapeca, ou o episódio da borboleta paraguaia, onde um Shima se aproveita da obsessão da filha pelo pai. A mina mata a mãe porque ela só queria o pai pra ela, bicha doida do cacete. Você é maluca? Com todo respeito. Mostra como os temas são bastante adultos e demonstram a crueldade humana frente às mazelas psicológicas que afligem a mente de cada um de nós. E tem um episódio também pra galera que acha que inclusão social foi inventada ontem. No episódio O Amor pelas Bonecas, a gente tem uma artista que cria ou confecciona bonecas ali. Ela que é bastante reclusa e antissocial,
Mas basicamente a mulher ficava fazendo um ato coito com um boneco que ela criou ali. Aí eu pergunto, o boneco era de madeira, será que entrava alguma farpa na buceta? Que isso? Ela contrata uma assistente ali, basicamente uma empregada, né? E olha só que coisa louca, a empregada também fica de saliência com esse boneco. E o boneco gostoso da porra, viu? Ele tinha um pé de mesa no lugar do pênis, tá ligado? Nikki, que essa artista, tem uma crise de ciúmes e desce o cacete no boneco, começa a quebrar ele, falando que ele traiu ela e tudo mais. E eu falei que ela era doida. Dessa vez, especificamente, a Miu chega na hora e o bonecão se mostra como um Shima, né? Olha que coisa, surpreendendo 0 pessoas. E após todo esse entrevero, a artista de boneca se casa com a assistente, botando as aranhas pra brigar. Zoeiras à parte, o tema aqui, nesse episódio, nessa parte final em que mostra elas duas se casando, é abordado de maneira normal. De que é como deve ser abordado, tá ligado? Diga não à homofobia. Existem 2 episódios exclusivos para explicar a união da Miu com o Lava. Isso enquanto eles são confrontados ali por antigos parceiros do Lava que chegam para tentar eliminar a Miu e trazer o cara de volta pro grupinho deles ali e tal. É interessante porque revela aqui que ambos, a Miu e o Lava, se enfrentaram no passado, já que ele é um Shima vindo do ocidente, e é só isso que a gente tem em relação a ele, tá? Até aqui. E durante essa luta, ele feriu ela mortalmente e ela mordeu ele no pecocinho no processo. Isso fez com que o sangue dos dois se misturasse ali numa coisa muito louca e gostosa. O Lava diz que ele morreu nesse dia e renasceu graças ao sangue da Miu. Sendo assim, eles meio que compactuam inclusive os poderes entre si, firmaram um pacto. Já que a Miu tá fadada a viver como uma guardiã, vampira pela eternidade, ela pediu para que se ou quando ela quisesse desistir desse caminho, desse destino, fosse o Lava quem colocaria um fim à sua tristeza eterna. Esse é um ponto interessante e determinante para Vampire Princess Miu como uma marca, né? Porque ele é utilizado, isso principalmente nos mangás, para deixar aquele final meio que em aberto e meio que com a possibilidade de uma continuação ou não. Já que no final, geralmente, das obras, ela tende a entregar a vida dela ao Lava, sem mostrar se ele de fato matou ela ou não. Isso é uma sacada meio que para perpetuar a marca. Se a obra tiver sucesso e tudo mais, comercialmente falando, eles falam só que o Lava não matou ela e já era, continua a história. E se não atingiu o sucesso necessário para uma continuação, basicamente fica subentendido que ela desistiu de tudo e o Lava passou a lambida na moça. Então, é relativamente inteligente até de certo modo. O passado da Miu é explorado em um dos episódios e que serve bastante para dar um rumo final à obra. A gente tem a informação concreta de que ela é filha de uma humana com um Shima, que era inclusive o antigo guardião da humanidade. Nikki, que um grupo de Shimas conhecido como Pássaros, que foram os responsáveis inclusive por matar o pai da Miu. E aqui só abrindo um parênteses, tem algumas sequências bem bacanas, né? Porque a mãe dela fica falando para ela ficar longe dos pássaros, porque os pássaros mataram o pai dela. Nessa altura do episódio a gente ainda não tem informação que os pássaros são um grupo de Shimas, então a gente só pensa que a véia é doida, mas enfim. Mas esse grupo dos pássaros voltam a cena para tentar evitar basicamente que ela desperte como uma guardiã. E eles que são impedidos pelos protetores Shima, um grupo que é responsável por passar o legado dos guardiões à frente. Nesse processo, o líder deles, o líder dos protetores morre. Ele que é o pai da Reiha, aquela minazinha que eu falei lá do começo. Durante a morte do pai, ele ao invés de chamar o nome da Reiha, chama o nome da Miu. Isso deixa a cabeçudinha pistola de ciúmes. E faz ela vagar pela floresta que nem uma doida ali e tal. Ela acaba descobrindo que é uma meia Shima também. O que explica os poderes dela de gelo e o fato dela ser uma tremenda de uma pau no cu ao longo dos episódios em que aparece. Ela fica só enchendo o saco da Miu a história inteira. Na chata do caralho. É nesse episódio, inclusive, que a gente tem aquela cena que eu mencionei, que simula que o espectador é o público da peça que a Miu participava, né? Ele mantém ali aquele enquadramento fixo durante toda a peça. Fica bem legal. Eu gostei bastante. É a primeira liberdade artística que eu vi aplicada aqui nesse anime. Após o confronto contra a Reiha, que também não é lá muito conclusivo, o irmão da Chisato, que é uma daquelas minazinhas que fica seguindo a Miu durante todo o anime, retorna. É revelado que ele é membro do mesmo grupo Pássaros que tentou matar a Miu no passado. E sem muitas dificuldades ela manda o cabrunco para a cidade de pé junto. Nos episódios seguintes, a Hisai, que é aquela 4 olhinhos do grupo, aparece morta. E a Ukari, que é a outra, acaba pensando que tudo foi obra da Miu. Elas já meio que desconfiavam que a Miu não era uma menina normal tal. Vai atrás do bagulho. E a gente tem a revelação que a Chisato, desde o começo, era um Shima
disfarçado. Que perigo! E nisso ela mata a Yukari também, que era a mais gostosinha das três. É revelado que isso foi tudo um grande plano dos pássaros, né, já que a Chisato foi preparada para se tornar um Shima extremamente poderoso. Inclusive, tudo isso para eliminar a Miyu. Tanto que a questão daquele pingente que elas têm, que elas compram no segundo episódio, fazia parte do plano deles, que esse pingente basicamente bloqueava a aura, o cheiro de Shima ali, que impedisse a Miyu basicamente de sentir a catinga de Shima que a moça tinha. E aí, meu amigo, a porrada come solta, que o Lava até perde uma das mãos nessa luta. Mas basicamente, até pra finalizar, eu tenho que destacar 2 pontos que eu achei muito interessantes aqui nessa parte. Primeiramente, a parte técnica. Até como eu falei anteriormente, é um episódio extremamente bem animado, cara. Todo o conflito do Lava com os pássaros tem uma animação muito bonita e fluida, cara. Além disso, esses episódios têm um nível de detalhe muito maior do que visto nos episódios anteriores do anime. Aliado a isso, a cena de introdução do episódio com a música Mamara Temari no Uta, né, olha, tem o Mamana Temari de novo, que é aqui cantada pela própria Miyu no começo do episódio, mas no final ela é tocada na íntegra com a parte instrumental e o Kareagawa, juntamente com as viagens psicológicas e filosóficas que rolam com a Miyu debatendo ali com a Chisato. Né, elas estão em uma sala de aula cheia de ovos, substituindo os alunos nas carteiras ali e tal. Se refere ao fato de que a Chisato, para despertar como um Shima, e até por ela ser do grupo Pássaros, né, ela tinha meio que um ovo espiritual, sei lá, físico, não fica muito claro essa parte, mas dentro dela que se chocou para que ela despertasse a sua real personalidade e seus poderes. E isso é meio que para dizer ali para Miyu, como se todos os humanos fossem como os Shimas e vice-versa, já que são criaturas que fazem tanto mal uns aos outros e são tão perigosos para a humanidade quanto os próprios Shima. E isso é meio que usado de argumento, meio que para esfregar na cara da Miyu que a luta dela meio que não tem muito sentido, já que ela tá lutando contra criaturas ruins para proteger criaturas ruins. E ficou uma mensagem, uma ideia bem da hora no final das contas. Você destruiu o meu ovo! O Lava consegue vencer os pássaros ali e parte para salvar a Miyu, conseguindo decapitar a Chisato. Como um ato ali meio que de piedade, ela morde a garota, colocando ela e as amigas que morreram no processo em um sonho eterno. Isso dentro do espaço vermelho, e o que junto com a cena inicial do episódio, da Miyu brincando com a bola branca, dá a confirmação de que essas esferas são as dimensões dos sonhos de cada uma das pessoas que a Miyu prendeu ao longo da história. E é legal porque aqui demonstra basicamente toda a melancolia da Miyu, inclusive na cena final dela segurando a cabeça da Chisato, que é alguém que ela julgava como uma amiga, e que exemplifica bem como o destino dela é trágico e que ela tá presa nisso, dando muito mais peso ao pacto que ela fez com o Lava de matá-la quando ela não quiser ou não aguentar mais essa vida desgraçada que ela tem. É uma revelação e uma virada bastante surpreendente, sim, na história aqui de Vampire Princess Miyu. A Chisato pode não ser uma personagem maravilhosa, ela basicamente ficava só andando atrás da Miyu, enchendo o saco pra cacete, falando bosta, mas ela é recorrente em praticamente todos os episódios, e é aí onde a gente chega no paradoxo de Vampire Princess Miyu. Já que os outros episódios têm uma fórmula muito bem estabelecida e extremamente repetitiva, focada em personagens secundários que basicamente só aparecem naquele episódio e nunca mais aparecem, que quando a obra foca nos protagonistas e quando traz uma virada, tudo isso acaba sendo potencializado pela mesmice dos outros episódios. Eu não digo que esses 18 episódios que seguem essa formulinha são necessários. Talvez se eles diminuíssem para uns 8, aí até ficaria bem perfeito e legal. Acaba sendo necessária essa formulazinha para até ter uma quebra quando tem algo diferenciado e surpreendente ou uma virada na história. Só acho que realmente é muito excessivo esse uso dessa fórmula aqui em Vampire Princess Miyu. Para finalizar, como resumo geral, é uma obra que acaba sendo refém do seu tempo e da maneira de como seus idealizadores, e aí eu até coloco a autora no balaio também, executaram a obra. Por mais que esse defeito da repetição da fórmula seja algo mais aparente no anime de 97, a falta de conclusividade e objetivo é uma toada que Vampire Princess Miyu, como obra, tem, que é essa mania de sempre deixar meio que em aberto o final. Acaba fazendo a obra ser muito menor do que ela realmente é. E tinha um potencial para ser uma obra gigantesca, tá ligado? Se a gente pegar até como exemplo Sailor Moon, que segue fórmula e fórmulas repetitivas pra caralho, mas vai pra frente a história e as coisas evoluem, e a Vampire Princess Miyu não. É sempre a mesma história. É a Miyu e o Lava lutando contra um Shima meio que aleatório ali, e vez ou outra aparece um grupinho de vilão, bem mequetrefe, diga-se de passagem, mas nada além disso.
acaba não explorando e não ampliando o rico universo que a obra possui. E, cara, isso é uma pena, na real. Nem de longe é uma obra, de uma maneira geral, que seja ruim. É muito legal. Tem coisas muito fodas. E até pegando um gancho de como eu comecei, era uma obra que, quando ela estava em alta, quando ela estava sendo lançada, vivia nas revistas, aí nos sites, nos portais e tal, mostrando em eventos de animes e o caralho 4. Vampire Princess 1000 é definitivamente um grande clássico, mas é isso aí. O que você achou de Vampire Princess 1000? Você conheceu aqui pelo canal? Você já assistia? Você já era fã dessa obra? Deixa aí nos comentários. Também, se você assistiu o vídeo até o final, até para homenagear a Miyu, que é uma vampirinha, deixa a hashtag #MeChupa. Não se esqueça que esse é um vídeo que faz parte das análises dos membros do canal. E se você quer que um anime que você gosta muito pinte aqui, torne-se membro. Basta clicar no Seja Membro para ter maiores informações. E aproveita que a gente está na tela final e assiste um desses vídeos que está aparecendo aí, que eu garanto que você vai curtir e curtir muito. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!